Bem, de uma maneira rápida, vamos fazer uma análise da capa do The World Ahead 2026 do The Economist, de forma a esclarecer um pouquinho melhor algumas coisas que estão sendo faladas e vou deixar meu ponto de vista. E tem tanta informação nessa capa, como sempre, que obviamente abre precedentes para outras adições. Obviamente, em volta do planeta, que é a visão que se coloca, o sistema de controle é o objetivo de dominação mundial que está em andamento. Ao centro, esse sobe e desce do crash das finanças, mudanças, alterações de estados monetários e de criptomoedas que se promete que vão salvar e depois vão baixar valores. E essas alterações todas estão bem no X das espadas, abaixo do bolo de 250 anos, um monte de picadas, né? Então, sugerindo, obviamente, picadas, sejam elas voluntárias ou impostas, é o que nós vamos ver, porque esses projetos para emagrecimento que estão em andamento agora são picadas voluntárias que as pessoas talvez não tenham noção ainda do que está dentro realmente delas, e só saberemos ao longo dos anos, quando as pesquisas forem mostrando dados do que elas geraram, além das promessas de benefícios. Então, vamos analisar sobre um ângulo profundo em alguns pontos que, fora essa generalidade evidente, né, de que está sendo proposta aqui, como descongelamento, então gelos derretendo e por aí vai. Vamos analisar a capa do The Economist, porque, como sempre, nada que está aqui é gratuito. Cada detalhe, cada figura, cada objeto e cada posição revela uma mensagem. Essas capas nunca descrevem o mundo, elas o antecipam, mostrando o óbvio para quem tem olhos e o menos óbvio, que é o meu objetivo aqui. Elas mostram para onde o poder pretende empurrar a narrativa, sendo, obviamente, um recado, porque, como eu sempre digo, o sistema daqueles que dominam o mundo deixam tudo muito claro. O problema está sempre no povo, nas pessoas que não querem enxergar e negam a verdade. E o ponto central da capa, como eu falei, já é o bolo dos 250 anos. Ele não está comemorando apenas um aniversário, ele está marcando um retorno inquietante, porque em geopolítica o tempo não avança, ele circula. É um Ouroboros. Nada desaparece, tudo retorna sob uma nova forma, utilizando elementos anteriores sempre. Para entender esse retorno, precisamos voltar ao período entre 1776 e 1790, quando os Estados Unidos ainda estavam sendo costurados. As 13 colônias, que só mais tarde se tornariam estados, eram pedaços soltos de um território recém-liberto, mas completamente fragmentado. Cada colônia tinha sua moeda, e aí está o ponto, sua tarifa, sua dívida, seu sistema financeiro, seus interesses regionais. Não existia um país, existia um mosaico frágil tentando sobreviver ao caos, e esse é o ponto que estamos tendo o futuro do passado. Foi então, naquela época, que Alexander Hamilton realizou a primeira e mais profunda revolução financeira da história americana. Ele centralizou as dívidas, criando uma dívida nacional. Ele instituiu tarifas altíssimas, chegando a quase 90% sobre as importações, para financiar o governo federal. Portanto, essa história do trompete colocando aumenta a tarifa, baixa a tarifa, aumenta a tarifa, baixa a tarifa, não deixa de ser uma saudação a esses 250 anos e a promessa de um futuro do passado. E assim ele criou o esqueleto bancário que sustentaria o nascimento da economia moderna dos Estados Unidos. Hamilton transformou fragmentos em nação. Mas o que vemos agora, 250 anos depois, é a pergunta certa. A capa do The Economist sugere que entramos no ciclo inverso, o retorno a 1790, porém, reverso, como eu já falei.
Não para reconstruir, mas para desmantelar, pois o objetivo do novo sistema é fragmentação. Núcleos, reinos. A guerra de tarifas de hoje não integra, ela desintegra. E o dólar é contestado fora e dentro. Estados americanos falam em autonomia monetária hoje. O país está dividido como não se via desde o século XVIII. E a união que Hamilton costurou começa a se desfazer pelas mesmas costuras que ele tentou reforçar. O Bo dos 250 anos, que está lançando um dardo que destrói o navio de carga moderno, simboliza isso. O protecionismo voltou, as tarifas voltaram, mas é um jogo. O espírito de 1790 volta através dessa representação e ameaças tarifárias. Mas agora esse tipo de ação não para criar uma nação, e sim para testar o quanto ela pode ser partida. Essa é a ironia. O futuro virou um espelho do passado. É o futuro do passado, como eu sempre falo, um retorno às origens, mas num cenário amplificado, globalizado e instável. Agora olhe para o bloco político à esquerda. Temos Donald Trump com o famoso chapéuzinho vermelho. Quem me acompanha e estuda comigo sabe muito bem o que significa isso. Não é exatamente o chapéu da maga, e sim o chapéuzinho vermelho, que tem a ver com a história da humanidade e que eu constantemente menciono em meus webinários e cursos. Tem uma significação muito mais profunda e quem conhece entende uma parte do jogo. Portanto, esse é um símbolo muito importante. Assim temos Donald Trump, que domina a capa não apenas como figura política, mas como conceito. O retorno ao protecionismo brutal, ao isolacionismo, à ruptura das cadeias de comércio e ao abandono do globalismo que marcou as décadas anteriores, e o chapeuzinho diz: nós, os do poder, historicamente divinos, estamos comandando tudo isso. Divinos, quero dizer, sob o ponto de vista deles, porque eles assim se consideram. Ao lado dele está o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, representando a ascensão indiana como potência decisiva no novo tabuleiro. A Índia entra em 2026 como grande árbitro entre o Ocidente e o Oriente. E não é à toa que ele está ali. A Economist, então, projeta a Índia como peça-chave na disputa entre China e Estados Unidos. E ao lado deles a figura feminina loira, vestida de vermelho, não é à toa também, não representa ninguém específico, talvez sim, mas vou apostar que não representa ninguém específico. E sim é o arquétipo do Ocidente, a mulher europeia, e um pouco mais que eu não vou discutir aqui porque fica complexo demais para falar de forma tão rápida. Então, a cidadã ocidental liberal, sempre usada pela Economist como símbolo sociopolítico do mundo ocidental e hoje bem representado no meio que circula em volta de Donald Trump, anunciando os que virão do espaço, supostamente. Mas observe o detalhe mais importante dos pés desses três líderes, Trump, Modi e o arquétipo do Ocidente. Nasce um tanque minúsculo, quase infantil. Essa miniaturização é típica da Economist. Algo pequeno, aparentemente inofensivo, mas com impacto enorme. Então, esse tanque representa o efeito militar direto das decisões políticas, pequenas decisões que produzem guerras reais. E esse tanque está atirando contra um dos símbolos mais críticos da capa, o robô cachorro, o robô de vigilância que está nas ruas do mundo real, ou que vai entrar em alguma versão mais avançada em maior intensidade e quantidade. Ele representa a hipervigilância algorítmica e uma intimidação, porque ele assusta. A polícia autônoma, a segurança controlada por IA, o estado tecnológico que se descola da sociedade. Ao mostrar o tanque disparando no robô, a Economist envia um recado. 2026 será o ano do conflito entre governos e a inteligência artificial militarizada.
a disputa pelo controle da vigilância, a batalha pela soberania tecnológica. E agora chegamos ao ponto mais enigmático e, obviamente, o mais revelador, na minha opinião, o barco antigo. Então, esse barco não é grego, não é persa, não é viking, ele é fenício, o símbolo mais antigo da região que hoje corresponde ao Líbano, em maior proporção. Os fenícios eram navegadores comerciantes, mestres das rotas marítimas, suas velas quadradas, seus capacetes simples e suas proas curvas correspondem exatamente ao desenho da capa, pelo menos assim me parece. E o objetivo que o marinheiro segura, que parece uma pequena estatueta feminina, discutível, porque não dá para identificar claramente, mas me parece um formato de vestido ou representa as deusas fenícias como Tanit ou Astarte, protetoras da cidade, dos portos e da vida cultural fenícia. A presença dessa deusa estilizada nas mãos de um navegador sob ataque é mais do que simbólica para ser ignorada. É o Líbano fragilizado, é a identidade cultural sob ameaça, o patrimônio histórico usado como escudo num novo conflito regional. E o detalhe final, do barco fenício sai um jato, um míssil, apontando para cima. É uma referência direta ao risco de uma expansão de guerra no Oriente Médio para dentro do território libanês, um tema que a Economist vem insinuando desde 2023. Ao juntar tudo isso, a mensagem da capa é cristalina. 2026 será o ano da fragmentação global, fragmentação econômica com o retorno das tarifas, fragmentação política com os Estados Unidos regredindo as tensões de 1790, fragmentação tecnológica com governos disputando o controle da vigilância com máquinas e fragmentação geopolítica com a guerra expandindo para o Líbano e para o Mediterrâneo Oriental. A capa inteira é um aviso. O que Hamilton uniu, o século XXI está prestes a separar. E o que o passado tentou resolver, o futuro traz de volta, só que em escala maior. Essa é a mensagem oculta da Economist para 2026. Essa é a principal mensagem, mas tem muito mais. Entretanto, vale que você compreenda isso para que possa entender os jogos de impressões, de informações no cérebro, para que a humanidade faça como outra imagem que está ao lado do bolo, faça o que eles querem, um cérebro que se torne apenas funcional por um controle remoto, o que grande parte já exerce dessa forma. A humanidade responde aos inputs que o sistema joga sobre ela e a cada vez mais estará automatizado, principalmente porque se entregou a injetar e engolir as substâncias que alteram o cérebro e outras coisas mais. Se você achou esse vídeo relevante, me segue por aqui, porque mais virá a seguir.